Meu nome é Gabriel Valadão e hoje é dia 7/12/2022, às 3h59 da manhã. Hoje nós vamos completar o nosso estudo sobre a Trindade. Vimos que Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. Como em todo estudo, comece escrevendo aí por conta própria o que é o Espírito Santo hoje para você. E no final do estudo você vai poder comprovar com o que nós vamos ver aqui hoje. Você já se perguntou se o Espírito Santo é realmente Deus? Tem alguns versículos que falam sobre isso. Por exemplo, em Atos 5, 3, 4 diz assim: Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Jesus disse que quando ele fosse aos céus, depois de ressuscitar, deixaria conosco o seu Espírito para que ele pudesse nos aconselhar. E a gente vê isso em João 14, 16, 17. Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês. Isso complementa o que vimos no estudo sobre Jesus, que quando Jesus foi crucificado e morreu, o véu do templo que separava a presença de Deus do resto, esse véu ele foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que agora temos acesso à presença de Deus, temos acesso ao Espírito de Deus. Vimos também no estudo sobre Deus que Deus é um e ao mesmo tempo é três. Deus são três pessoas distintas, porém completas, porque Deus não divide sua essência em três. Podemos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, sim. É comum a gente associar a palavra pessoa a um ser humano, a algo de carne e osso, mas assim como Deus, que não possui parte física, palpável, ele também é uma pessoa. Quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque ele tem uma personalidade única. Por exemplo, o Espírito Santo pode falar conosco. Em Atos 13, 2, 3 diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-me as mãos e os enviaram. E assim como Deus, ele sabe de todas as coisas. Em 1 Coríntios 2, 10b, diz que o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Assim como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Espírito Santo também possui sentimentos como nós possuímos. Em Efésios 4, 29 e 32 a 32 diz assim: Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Atos 16, de 6 a 8, mostra pra gente que o Espírito Santo tem vontade também. Ele tem inteligência, ele tem sentimentos, ele fala com a gente e ele tem vontade. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram até Troade. É interessante, quando eu estava dando esse estudo para os adolescentes da minha igreja, e um deles, quando eu falei esse versículo, virou para mim e falou assim: mas por quê? Por que o quê? Por que o Espírito Santo proibiu que eles pregassem o evangelho naquela região? E
eu pensei que, cara, esse questionamento é realmente incrível, porque faz parte da lógica a gente entender que o evangelho é para toda criatura. Mas por que o Espírito Santo proibiu deles pregarem o evangelho lá? E a minha resposta para ele foi simplesmente o seguinte: olha, Deus sabe de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, assim como Deus, tem uma vontade, e essa vontade é boa, perfeita e agradável. Pode ser que aquela região, aquele povo, não estava preparado para ouvir o Evangelho de Deus naquele momento. Pode ser que eles tiveram que contornar aquela região, porque lá na frente, anos depois, ou meses depois, não sei quanto tempo depois, alguém fosse até aquela região para poder pregar o Evangelho lá. E sim, naquele momento as pessoas iriam se converter. A gente não sabe. Mas Deus, como é um ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Pode ser que isso tenha acontecido, né? Mas esse questionamento foi muito interessante. O Espírito Santo de Deus, ele também, além de nos consolar, de nos auxiliar, de nos aconselhar, nos mostrar o caminho, ele também intercede por nós. Em Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E engraçado aqui como Paulo mostra pra gente como ele entende que o Espírito Santo conversa com Deus, né? Muito provavelmente ele está dizendo aqui que são gemidos inexprimíveis porque o que o Espírito Santo fala com Deus nós não entendemos, né? Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, temos conosco o Espírito Santo de Deus. E quando pecamos, ele nos incomoda também. Em João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Interessante também a gente observar que se o Espírito Santo fosse algo abstrato e não uma pessoa, Jesus tinha chamado ele de conselho ou consolação e não conselheiro. É também através do Espírito Santo que somos capacitados e também temos o acesso ao ensino do que Deus quer nos mostrar. Em João 14:26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Esse versículo também completa algo que nós falamos lá sobre o estudo da Bíblia, que todas as Escrituras são inspiradas por Deus. E é o Espírito Santo também que nos dá dons, né, para servirmos no reino de Deus. Em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribui individualmente a cada um como quer. Portanto, não é porque queremos ter o dom de línguas, por exemplo, que vamos ter. É o próprio Espírito Santo de Deus que nos dá segundo a sua própria vontade. O Espírito Santo de Deus é tão importante, que a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a única coisa que Deus não perdoa. E nós vemos isso em Marcos 3, 28 e 29. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas,
porque a culpa desse pecado dura para sempre. A Bíblia também nos conta o que acontece com a gente quando temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas antes disso, para que podemos ter um entendimento mais completo sobre esse assunto, nós temos que definir uma das coisas mais importantes para a gente. É saber o que é lei e o que é princípio de Deus. Naquela época, o povo de Deus, os judeus, eles eram regidos pelas leis mosaicas, as leis de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco ou a Torá. E essas leis para o povo judeu são extremamente importantes. Eles seguem isso à risca até hoje. Mas sabemos que leis mudam conforme o tempo. O que era crime antigamente, hoje já é aceito e vice-versa. As leis podem mudar de acordo com a cultura de um povo e dependendo da época em que ele se encontra. Mas os princípios de Deus são imutáveis. O que significa dizer que não é porque eu estou seguindo as regras da minha igreja que automaticamente eu estou agradando a Deus. Em Gálatas 5,4 diz isso. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então eu devo parar de seguir todas as regras da minha igreja? Eu não disse isso. Não seja uma ovelha rebelde. Se as regras da sua igreja são pautadas na Bíblia, ótimo, continue seguindo. Se não estiverem pautadas na Bíblia, pergunte para o seu líder para saber melhor. Mas nunca deixe de questionar os dogmas, as regras e as doutrinas da sua igreja. Não importa quem fale isso para você, se é um bispo, um arcebispo, um padre, um pastor, um diácono, o papa. Mas saiba como questionar, porque não é o que você fala que agride, é a forma com que você fala. Um eu te amo dito de forma ríspida é muito mais nocivo que um eu te odeio dito em forma de piada. Então seja manso nas suas palavras, saiba a hora de perguntar as coisas e saiba ouvir as respostas. Mas se algum líder religioso lhe disser o que você deve ou não fazer, sempre questione à luz da palavra de Deus. Porque o único lugar que realmente pode dizer como devemos ou não agir e que foi realmente inspirada por Deus é a Bíblia. Paulo sempre deixa isso muito claro nos livros dele. A diferença entre leis ou religiosidade e os princípios de Deus. Para vocês entenderem melhor, em Levítico 11:7 diz assim: é proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Levítico é um livro que está no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são as leis de Moisés, para o povo judeu. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia e são lidos até hoje para o povo judeu, não o resto da Bíblia como nós conhecemos, mas só esses 5 primeiros. Então, até hoje, eles não comem porco, porque tem uma lei de Moisés que diz isso. Porém, em Atos 10, de 1 a 16, conta a história, isso no Novo Testamento, conta a história de que Pedro foi para a casa de um cara chamado Cornélio, e Pedro estava morrendo de fome. Então Pedro, enquanto a comida estava sendo preparada para que ele pudesse comer, ele foi até o terraço da casa e desmaiou de fome. Nesse desmaio, Deus mostra para ele uma visão, onde ele desce do céu um lençol enorme, um véu enorme, um pedaço de pano enorme, que ele desce do céu com todos os animais dentro desse véu. Todos os animais estavam dentro desse pano. E aí Deus fala para Pedro assim: vai lá, mata e come. E Pedro disse: não, eu não posso comer esses animais, porque esses animais são impuros. E Deus diz para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E Deus fez a mesma pergunta, a mesma indagação para Pedro 3 vezes. Pedro, vai lá, mata e come. Pedro, vai lá, mata e come. Pedro, vai lá, mata e come. E por causa da religiosidade de Pedro, ele negou
essa visão, esse pedido de Deus para que ele se alimentasse essas 3 vezes. O que Deus fez? Simplesmente puxou o lençol de volta e deixou Pedro com fome. Essa história mostra pra gente que quando Deus diz para você, cara, isso você pode, olha aqui, olha o que está acontecendo, ou isso você não pode, é muito mais importante do que a sua religiosidade. Se está na Bíblia, se Deus diz que sim, então faça. Agora que entendemos um pouco mais sobre leis, religiosidade e princípios de Deus, vamos até Gálatas 5, onde Paulo nos conta sobre o Espírito de Deus e a natureza humana. Em Gálatas 5,17 diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A gente não pode fazer o que a gente simplesmente quer, porque a nossa natureza humana ela é falha, nós somos seres com defeitos, né? Em outro versículo vai dizer que você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Em Gálatas 5:19 até 21 diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, as inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Porém, quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir através de nós agimos de forma diferente. Em Gálatas 5:22, 26 até 26 diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Se ainda ficou algum resquício do porquê você não pode seguir a sua própria vontade, tem que seguir a vontade de Deus. Romanos 12, 2b. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para que eu vou seguir a minha que é imperfeita, se eu sei que a de Deus é boa, perfeita e agradável? Não faz o menor sentido. Então é lógico, Deus é o Criador. Jesus é Deus que se fez humano. O Espírito Santo é a presença de Deus que Jesus deixou conosco quando subiu aos céus depois de ressuscitar. Essa presença que é auxiliadora, conselheiro, ele é amoroso, ele fala com a gente onde devemos ir. Em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, se você quer adorar a Deus, o adore em espírito e em verdade. Que verdade é essa? João 14:8. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer adorar a Deus? O adore em sua plenitude, como Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. Do grego, a palavra espírito vem da palavra pneuma ou pneuma, que significa sopro ou vento. O Espírito Santo de Deus não tem carne, não tem osso como nós, mas possui todos os sentimentos que nós sentimos. Me diz uma coisa, tem alguém próximo a você que você ame de verdade? Pode ser o seu pai, sua mãe, seus avós, tios,
marido, esposa, filhos, tem alguém que você ame muito, ama de verdade, você realmente ama aquela pessoa? Prova pra mim. Prova pra mim que você ama essa pessoa. Não tem como a gente provar. O Espírito Santo de Deus é como o vento, é como um sentimento, é como o calor do sol. A gente não pode tocar, a gente não pode sentir cheiro, a gente não pode ver, mas quando a gente chega perto, a gente sente. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Deixe aí nos comentários alguma coisa que você queira compartilhar comigo e vamos estudar mais juntos. Até a próxima e até mais.